Olá, sejam muito bem-vindos no nosso canal Livre Arbítrio. E hoje nós vamos falar sobre alguns versículos que falam sobre esse livre-arbítrio. Eu sempre tenho dito que a base bíblica para nós começarmos esse canal está em 1 Coríntios 6,12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, nós temos que saber o que é lícito, o que não é. Lícito é aquilo que agrada a Deus, né? Aquilo que convém. Então, nós vamos escolher o que é correto, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, nós vamos escolher aquilo que é correto e aquilo que não agrada a Deus, nós não vamos fazer. Nós temos essa liberdade. Mas hoje, especificamente, eu quero falar de alguns textos bíblicos que falam sobre o livre-arbítrio. Então, lá em Gênesis, logo no começo da Bíblia, né, logo no começo, em Gênesis 2, 16, 17, diz assim: e ordenou Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nós poderíamos, né, colocar o tema bíblico para o nosso canal, o texto que está escrito em Gênesis 2:17. 2:17 diz assim, mais uma vez, eu vou ler: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, então aí não tem nada aí não tem nada que nós não possamos entender que Deus está dizendo. Você tem a liberdade de escolher, mas você sabe que o dia que você comer, você vai morrer. Então, você vai morrer? Sim. Vai conhecer o bem e o mal, porque o importante seria se Adão e Eva não tivessem comido, porque eles só conheceriam o bem. Mas, a partir do dia que eles comeram, aí passaram a conhecer o bem e o mal. E aí, o que aconteceu com eles? É o que acontece com qualquer um que desobedece a Deus. Deus tirou eles, expulsou eles do jardim do Éden. Mas eu não vou falar sobre isso, eu estou falando sobre o texto de livre-arbítrio. Então, no início tem esse texto, certo? E depois, lá tem em 1 Coríntios 6:9 também fala do livre-arbítrio. Depois também, lá no final, em Apocalipse, né, 3:20, eu não vou abrir, porque já está aqui de cor, mas se está aqui fácil, então vamos abrir. Em Apocalipse 3:20 está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo também. Então, o que é? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, quando a Bíblia fala que Jesus, né, fala que eis que estou no Apocalipse 3:20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, isso. Em Apocalipse 3:20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, o que Jesus está dizendo aí? Né? O que a Bíblia está falando? Jesus é que está batendo a porta do nosso coração. E ele quer entrar para fazer morada em nós, para viver em nós. Mas nós temos que abrir a porta. E que porta é essa que nós vamos abrir? É aceitar, pedir, suplicar, rogar, implorar para ele entrar em nós. E como que nós fazemos isso? É uma oração. Você faz uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu peço que o Senhor entre na minha vida,
faça morada em mim, perdoa os meus pecados, me ajuda a viver uma vida agradável a Ti, e enquanto eu viver, eu vou viver para Ti. Não existe uma fórmula, certo? É isso que nós temos que fazer. Entregar a vida a Jesus é falar, professar, né? E dizendo o que você quer que Ele faça na sua vida. Então, primeiro, Ele venha morar comigo. Depois, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. E enquanto eu viver, eu quero o Senhor comigo. E aí é tão fácil, não é? Mas é tão difícil, porque o nosso coração, o meu era assim, agora não, agora meu coração é de Jesus, totalmente. Mas antigamente era difícil a gente entender. Por quê? Porque há uma batalha espiritual, há uma guerra, né? Mas hoje eu quero te dar uma boa notícia. Se você quer uma mudança de vida, eu tenho a melhor oportunidade para você. Vamos orar e fazer essa oração de entrega, de pedido para que o Espírito Santo de Deus venha em nós, venha fazer morada aqui e que a gente possa viver eternamente na presença de Deus. Ah, mas é difícil. Por quê? Muitas vezes eu falo para as pessoas, ah, mas é difícil, eu não consigo, eu não posso, eu não sei nem como fazer. Para fazer as coisas erradas, tem. Para orar, para pedir, para entregar a sua vida ao único que é o dono dela, que é Jesus. Ele é o dono da nossa vida, porque Ele morreu na cruz, Ele pagou um alto preço. Para fazer isso, aí tem vergonha, não consegue, não entende, não. Então, é tudo resistência. Quebre essa resistência. Mande ele embora e viva uma nova vida. Quem é ele que você vai mandar embora? O pecado. O pecado, abandone o pecado. Fala para ele, não quero mais saber de você não. Eu quero saber de Jesus. Eu quero o Espírito Santo de Deus na minha vida. E daqui para frente eu vou tomar uma decisão e vou viver para Jesus. E vou fazer aquilo que Jesus quer. Eu não vou dizer que você vai pegar, como eu estou fazendo aqui, e falar, pode, seria ótimo, seria maravilhoso, se todos, né, todos tivessem o mesmo desejo, mas Deus deu o Espírito Santo dele, através do Espírito Santo dele, o Espírito Santo nos dá o dom que ele quer a cada um, como ele quer, conforme a vontade dele. Então, se os dons do Espírito Santo é para ser dado a cada um, então cada pessoa vai ter uma função, vai ter aquele que fale, como eu falo, vai ter aquele que grave, vai ter aquele que vai cuidar do equipamento, vai ter aquele que vai fazer a limpeza, vai ter aquele que vai ser o encarregado de comprar o material que precisa. Então, cada um tem um dom. Vai ter aquele que tem um dom de profecia, vai ter aquele que tem um dom de interpretação, vai ter aquele que tem o dom de revelação, vai ter aquele que tem o dom de ensino, vai ter aquele... Cada um vai ter um dom. Então, juntando, assim como o nosso corpo, nós temos a mão, as mãos temos os dedos, né? Nós temos o olho, temos o nariz, temos a boca, temos o ouvido, e nós temos... E é interessante que eu já ouvi muito isso, por que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca? É para a gente ouvir mais e falar menos, certo? Mas Deus sabe o que cada um vai fazer. Então, outro dia eu conversando com uma amiga, nós estávamos falando a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus, e aí eu falei para ela, e ela concordou comigo, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então Deus pode te pegar e falar assim, vem cá, meu filho, vem cá, minha filha, eu vou te fazer um grande pregador da minha palavra. Aí você fala, mas eu não sei, eu não conheço nada, eu não sei nem João 3,16. Então, eu vou te capacitar. Deus vai abrir as portas, vai te dar a oportunidade, Ele vai te fazer ter tranquilidade para fazer aquilo que Ele escolheu para você fazer. Certo? Então, em João 3,16 está escrito assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo? O primeiro passo. Então, vamos repetir junto. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz, ressuscitou, está vivo, ele não está mais na cruz, ele foi pendurado lá, ele morreu, mas ele ressuscitou, e está vivo e vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele quer viver em você, ele quer morar em você. Mas você precisa abrir a porta do seu coração. Ok? Então, é assim. Mande ele embora e viva feliz. Manda o pecado embora. Fala, não quero mais saber do pecado. Você vai ver como que a sua vida vai mudar. O meu desejo é que eu possa ter a alegria, imensa alegria, de saber que você entregou a sua vida a Jesus, que você, não por causa de mim, não, por causa de Jesus, por causa de Jesus. Jesus quer fazer uma transformação na sua vida. Eu não posso fazer nada por você como Jesus pode fazer. Jesus pode até ressuscitar um morto, ele pode, mas é ele que pode. Eu só sou um instrumento para interceder por você, interceder pela minha vida, pedir a Deus e clamar a Ele que tenha misericórdia. Ah, mas então você... Não, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu só sei que quando eu clamo, eu oro, peço a Deus, Ele sabe do meu coração, Ele sabe do desejo do meu coração, a mudança que Ele operou em mim, aí Ele atende a minha oração, porque a oração que Deus atende é aquela que nós fazemos em nome de Jesus. Agora, como que uma pessoa vai fazer uma oração em nome de Jesus se ela não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela? Então, é preciso que você, primeira condição para você se aproximar de Deus é abandonar Ele. Quem? O pecado. Abandone o pecado e viva uma vida feliz, uma vida nova. Aí sim você vai falar, Senhor, eu já pedi para o Senhor entrar na minha vida, o Senhor é dono da minha vida, tudo que eu faço é para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Então nessa hora, vamos orar? É isso que nós temos que fazer. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar esse tempo aqui, Pai, em Tuas mãos. Sei que o inimigo está tentando de todas as formas criar problemas, mas todo aquele que se levantar contra mim, contra a Tua palavra, contra o Teu Evangelho, Senhor, será envergonhado, será destruído e será proclamado em cima dos telhados, como diz na Sua palavra. Satanás não tem poder sobre a minha vida, nem sobre a vida daqueles que são Teus filhos, Pai, porque o Senhor tem todo o poder para cuidar de nós. O Senhor promete na Tua palavra que nós não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. E Josué 1,9 está lá, não temas, eu sou contigo. E em tantos outros versículos tem que o Senhor diz, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Então Deus está conosco, mas nós precisamos, em primeiro lugar, aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Agora, uma coisa eu quero te dizer, se você está passando por muitos problemas, passando por muita luta, por muita dificuldade, saiba que Deus tem um propósito na sua vida. Ele está esperando você pedir a Ele, aceitar Cristo, vir para Ele, e aí Ele vai te ajudar. Mas enquanto isso não acontece, você vai estar sofrendo. Por quê? Porque o diabo ele quer levar você para ele de qualquer jeito, ele quer ter o controle da sua vida, ele quer ter o controle no seu casamento, ele quer ter o controle nas suas finanças, ele quer ter o controle no seu trabalho, ele quer ter o controle dos seus filhos, ele quer ter o controle de tudo. Mas se você deixar, se você não colocar Cristo como centro da sua vida, aí você vai sofrendo, vai sofrendo. Aí tem hora que você fala, meu Deus do céu, estou sofrendo tanto. Opa, você já fala, meu Deus do céu. No céu só tem um Deus, é Deus mesmo, é o único Deus vivo, verdadeiro, real, Criador dos céus, do mar, da terra e de tudo que neles há. Então, aí você fala, Deus fala, opa, acho que vai agora, vai engrenar e vai entregar a vida para eu tomar conta. Não, aí você passa aquele momento, aí você volta para a vida errada, volta a fazer as coisas que não agradam a Deus, aí você vai ficar sofrendo. Então, hoje é o dia da sua vida ser transformada. Como? Aceitando a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Essa é a essência principal da cruz, é que você aceite a Jesus, você que ainda não aceitou, ou você que aceitou e se afastou, volte. Deus está te esperando, Ele quer te usar, Deus quer usar todos nós, mas
Ele quer usar aqueles que se entregam a Ele. Às vezes nós estamos passando por um problema, você fala, vou entregar nas mãos de Deus, está entregue nas mãos de Deus. Aí a hora que você pensa que a coisa está melhorando, então você vai lá e tira das mãos de Deus. Então Deus fala, ou você deixa comigo, ou você vai ficar sofrendo. Então, não fique sofrendo. Busque a presença de Deus. Deus te ama muito ao ponto de dar o único filho dele para morrer na cruz, para te salvar, para me salvar, para nos salvar. Jesus levou sobre si na cruz todos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas enfermidades, as nossas falhas, tudo aquilo que nós fizemos ou faremos ainda, ele levou sobre si. Então, nós temos que reconhecer esse grande amor e não fazer coisas erradas. Ok? Então, vamos orar para a gente encerrar esse tempo de oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, ó Deus, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém e graças a Deus. Deus te abençoe. Eu espero que você entenda. O meu desejo é porque Deus quer trazer você. Então, o meu desejo é que você se renda a Deus, aos pés do Senhor, que é o único digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida.